Tarde, professor. Eu estou aqui de novo nesse jogo, nesse mundo, para demonstrar um pouco que eu creio que fica mais fácil também de entender na prática e mostrando como realmente funciona. Então, primeiro eu vou começar falando dos equipamentos que facilitam na hora de você estar guardando e recebendo itens, enfim, e movimentando dentro do estoque também. Bom, na minha empresa a gente utiliza a paleteira, que ela é bem importante para agilizar o processo. Então aqui eu demonstrei ela com alguns produtos já em cima. Assim você evita de ter que ficar levando na mão um trabalho braçal que demoraria horas, pode ser feito em horas, quem sabe até dias, pode ser feito em minutos, que é bem mais fácil. Também na minha empresa a gente utiliza carrinhos, exatamente carrinho de 4 rodas para estar movimentando itens. Por exemplo, esse aqui, ó. Na minha empresa tem de 2 andares também, carrinhos de 2 andares, semelhantes aos de supermercados, que embaixo a gente coloca geralmente produtos químicos tipo thinner, que são produtos maiores de 18 litros. E em cima a gente coloca os outros itens, por exemplo, caixas de parafusos, enfim, isso mesmo. Também a gente utiliza, não com muita frequência, mas tem à disposição as cestas de supermercado assim mesmo, também para transportar alguns itens menores. E como não é o caso do meu setor que eu atuo, que eu trabalho na empresa, é do outro setor, a gente também usa as empilhadeiras para estar movimentando as chapas de MDF. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as embalagens. Bom, existem basicamente 3 tipos de embalagem: a primária, a secundária e a terciária. Eu tentei demonstrar, porém esse jogo é um pouco limitado, então não vai ficar muito bem explicado. Por exemplo, chega uma caixa de trilhos telescópicos para a gente colocar em armários, enfim. Ela vem 10 unidades. Aí cada unidade tem um plástico em volta de cada unidade. E tem a caixa por fora, ou seja, a primeira embalagem é essa de plástico que fica em torno do trilho. A segunda embalagem seria a caixa mesmo, que seria a embalagem secundária, ok? E agora também falando um pouco sobre limpeza e higienização. Na minha empresa, como é uma expedição, a gente acaba em dias mais corridos pegando algum item e deixando a embalagem no chão. Às vezes ela cai sem querer e você acaba tendo que fazer outra coisa e acaba esquecendo. Então é bem importante a gente sempre estar higienizando, limpando também para evitar algum acidente, algum possível acidente. Quando a gente pega algum item, precisa repor algum item na prateleira, o que a gente tem que fazer? A gente pega e às vezes joga uma caixa pro lado. E isso não é correto, porque você pode primeiro reutilizar essa caixa, pode acabar causando algum acidente e acaba também deixando o ambiente muito poluído. E também falando sobre as embalagens e o uso do descarte delas na empresa, a gente acaba reutilizando a maioria das embalagens, porque na maioria são caixas. Então caixas a gente acaba utilizando para embalar e mandar para os freteiros, para os caminhões da empresa também. Então isso é bem interessante, que praticamente tudo a gente acaba reutilizando, e o que não é, que é reciclável, papéis, essas coisas, quando a gente não acaba colocando dentro da caixa para servir como proteção, a gente tem um lixo lá, que aí eu não tenho essa informação correta, então não vou repassar, e é feito o descarte, creio que correto. Então, professor, só para encerrar aqui, falar um pouquinho sobre os modais. Eu montei um pequeno slide só com imagens mesmo para vocês saberem o que é. Então, existem 5 principais tipos de modais de transporte. O primeiro deles aqui que eu elenquei é o aquaviário ou hidroviário, como preferirem, que são embarcações, no caso que andam sobre a água, barcos, pequenas embarcações também, navios. Esse seria um meio de transporte que a gente utiliza muito containers também, que são transportados neles, né, no caso, para transportar de continente para continente, enfim. O segundo que eu elenquei aqui é o duto viário, que a gente tem na nossa própria casa, todo dia a gente utiliza, querendo ou não. Que seriam os encanamentos também, água, gás, se você tem gás em casa, né? Também a Petrobras utiliza bastante. O terceiro que eu elenquei aqui é o modal ferroviário, que seriam trens. Aqui na nossa região não é muito comum,
Porém, para fora do Brasil, em outros continentes, Estados Unidos, é muito utilizado e é bem eficiente, bem rápido também, com um custo não muito alto. O quarto que eu elenquei é o aeroviário, que seriam os aviões, que é um meio de transporte muito rápido também, assim como o ferroviário, e bastante eficiente também. E o último que a gente mais usa é o transporte rodoviário, que seriam caminhões, bitrens, enfim, é o que, querendo ou não, move o nosso Brasil e não é tão valorizado assim. E seria isso, professor, até mais.